Seja bem-vindo a mais esse vídeo, a mais essa manhã, um tempo com Deus. É chegado o reino de Deus aqui na terra. E você compreende essa frase quando você começa a caminhar em espírito, a levar o nome do Senhor, a cultura do reino, implantar a cultura do reino aqui na terra, viver o lifestyle de Cristo. E isso é viver e servir ao reino de Deus. Ah, mas eu sirvo na minha igreja. É isso, sabe? Você servir a sua igreja deveria ser igual servir ao reino de Deus. Normalmente não é, porque às vezes a pessoa só serve a igreja no modo físico, porque ela gosta de ajudar. Mas servir ao reino é estar em espírito, é caminhar em espírito, é tudo que você estiver fazendo no âmbito físico de maneira espiritual, tá certo? Então vamos lá, hoje a gente vai dar continuidade à leitura de 2 Coríntios, que são as cartas paulinas para a igreja de Corinto. Bora lá, vamos fazer uma oração. Senhor, eu sei que nada é por acaso, todos os dias o Senhor traz pessoas diferentes para os vídeos no YouTube, pessoas diferentes para as lives no Instagram ou no TikTok. Senhor, eu sei que o Senhor quer falar com elas de maneira única. E é por isso que eu digo, depois que eu ler aqui, leiam vocês em casa, porque o Senhor vai falar com vocês também. Que no nome de Jesus Cristo, todas as escamas dos seus olhos, dos seus ouvidos caiam, todas as escamas dos seus olhos espirituais caiam, e vocês possam ver, enxergar e ouvir a palavra de Deus, que em chaves proféticas se revela de forma sobrenatural. Então vamos lá. Capítulo 11 de 2 Coríntios. A preocupação de Paulo com a fidelidade dos coríntios. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. E eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. E aqui, Paulo está falando da igreja de Corinto, mas nós podemos fazer uma rápida similaridade com nós, tá? Então é como se Paulo estivesse falando para nós. O que receio e quero ver é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleraram com facilidade. E aqui eu posso trazer 2 exemplos, coisas que eu vivi ontem, tá? Ontem eu postei um vídeo ao meio-dia falando sobre um ato profético, trazendo a comparação do Josué de não sei quantos mil anos atrás com o Nicolas, que seria uma similaridade do que aconteceu com Josué lá atrás nas muralhas de Jericó, seria o Nicolas Ferreira fazendo a mesma coisa, um Josué da atualidade. E tá cheio de Davis da atualidade, José da atualidade, Josué da atualidade, Moisés, Abraão da atualidade. Sabe? Porque houveram modelos lá atrás, que agora vão se repetindo. Glória a Deus, nós temos a Bíblia para nos firmar nessa palavra. E aí, dito isso, expliquei sobre o ato profético, expliquei sobre o que Josué fez, e um ato profético de Moisés também, que era ficar levantado os braços enquanto Josué batalhava no vale. E uma pessoa veio, como que eu posso falar sem deturpar a imagem da pessoa? Foi no vídeo me apontar o dedo, dizendo que eu tinha que abrir os meus olhos, que eu estava cega, que esse negócio de principado e potestade, que foi algo que eu mencionei no vídeo com relação ao Brasil e Brasília, eu falei sobre isso. Falei que parece que uma marcha é besteira até que você se disponibiliza a Deus com que algo seja profético a ponto de ser derrubado em espírito, que é o caso de principados e potestades que estão sobre o Brasil e sobre Brasília. Porque quem acredita que nós lutamos contra pessoas, tá errado, porque Paulo já diz lá em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. E eu, assim, esse versículo rege a minha vida, porque se você quer andar em espírito, você vai precisar lembrar disso todos os dias. Também vai precisar lembrar de Coríntios,
10:4. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A nossa milícia é espiritual, as nossas armas são espirituais. A gente precisa lembrar disso. Então, ontem, essa pessoa veio atacar, essa era a palavra, veio me atacar nos comentários, e eu tentei explicar de várias formas, mas quando uma pessoa está com os ouvidos espirituais fechados, não tem o que você fale que vai fazer ela mudar de pensamento, ou que fazer com que a semente seja plantada. E é muito louco, porque essa pessoa se diz cristã, e ela disse que o que eu estava fazendo não era cristão. E eu falei, como é que uma pessoa não é cristã se eu tô falando exatamente o que tá na Bíblia? Eu não fui nem para direita e nem para esquerda, eu não me desviei da palavra, eu falei exatamente o que estava na palavra. Pelo contrário, a pessoa que falou que o que eu falei sobre principados e potestades era mentira, o que já diverge da palavra, que os principados e potestades eu precisava tirar da minha vida. E também diverge da palavra, porque principados e potestades, há uma hierarquia no mundo espiritual, e principados e potestades, porque há principados também no mundo, ao lado de Deus com os anjos, né? Mas esses mesmos anjos que caíram continuam tendo essa hierarquia, né? Principados, potestades, hostes malignas, espíritos malignos. E a Bíblia é bem clara quando diverge isso. E aí ele disse que eu precisava tirar da minha vida. Só que principados e potestades são seres espirituais malignos tão poderosos que eles não se preocupam com uma pessoa, eles se preocupam com um governo. Eles são territorialistas, então eles estão sobre países, nações, continentes, poderes que atuam sobre esses locais, exemplo, Brasília. Então, ele quis dizer que eu teria que tirar os espíritos malignos que tinham na minha vida, e eu entendi isso. Só que eu tava falando de principados e potestades, e a pessoa que tá rasa na palavra, ela não sabe o que é isso, ela não sabe diferenciar hierarquia espiritual. E isso é que eu tô trazendo para vocês, explicando que há uma hierarquia no mundo espiritual, tanto para anjos quanto para demônios, sendo demônios os anjos que caíram, né? Só para deixar bem claro. E aí mais tarde teve outra pessoa também que veio me xingar daí no direct, mas assim, ó, tão surreal. Eu acho que eu consigo até colocar aqui para vocês o que a pessoa falou, quer ver? Aqui, ó. Ai, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, ó. Tu, evangélica de Araque, sem rumo, só sabe da Bíblia porque lê. E decora. Mas Deus está voltando, as suas profecias e mentiras vão ser cobradas, vai ser cobrada por ele, né? Primeiro tinha que aprender a escrever. Você é uma caluniadora. Gente, eu li a Bíblia, mas tudo bem, vamos lá. Você é uma caluniadora, contadora de história para boi dormir. E isso com referência àquele vídeo que eu postei, tá, gente? Continuas com suas histórias diabólicas, que é melhor porque ser a forver de um deputado mentiroso, isso ele tá falando do Nicolas, faz parte da sua índole. L? Lúcifer? Quem já viu crente de tatuagem e cílios com S, botox, etc. O cílio que ele tava falando é o rímel que eu tô usando. As tatuagens são essas que eu já me arrependi, já foram desconsagradas, não que eu precise ficar dando, né, desculpas, mas tô aqui. Quem já viu de tatuagem e o que mais? Cílios, Deus tá vendo, ele não dorme, cuidado com os castigos. E assim, esse é o tipo de... Como é que eu tiro agora? Parar de compartilhar. Isso. Esse homem eu acabei nem respondendo. O outro sim, mas depois da péssima experiência com o outro, eu falei, não vai adiantar discutir. Ambos cristãos. E aí, um pouco mais cedo, eu tinha visto um vídeo que dizia... Um vídeo não era uma imagem, que dizia assim, ó... Se Jesus, e provavelmente ele encontrou, tivesse encontrado ateus, eles apenas teriam o ignorado. Mas Jesus teve que lutar contra os religiosos. E essa é uma luta fervente em qualquer lugar que você vá. Porque haverão religiosos dizendo que você não serve para servir, que você não tá fazendo certo, que a roupa que você tá vestindo tá errada. E muitas vezes pode estar mesmo. Mas quem vai ministrar isso em você
é o Espírito Santo, não são pessoas, tá? Quando você começar a se sentir mal, um dia eu usava cropped direto, é uma coisa que eu gostava muito, legging, cropped, legging, cropped, legging, cropped. Um dia, de um dia para o outro, eu vesti e eu não me senti confortável, como se a roupa me pinicasse, alguma coisa estava acontecendo. E era a metanoia, a transformação da mente. Eu não me sentia bem mais, o Espírito Santo começou a me constranger. E é a ponto de você não conseguir sair de casa com aquela roupa. Então, gente, se você quiser muito constranger uma pessoa, vai lá e fala para ela da roupa dela. E às vezes você tá constrangido com aquilo, mas, sabe, deixa Deus ministrar em você sobre algo e deixa Deus ministrar na pessoa sobre a roupa dela. Deixa Deus ministrar em você sobre o que Deus quer falar contigo, do teu incômodo com alguma coisa em outra pessoa, e deixa Deus ministrar na pessoa aquilo que precisa ser mudado. Tem coisa que a gente bate o olho e sabe que precisa ser mudado, gente. Fato. Mas, quando foi comigo, alguém bateu de frente. Quando bateu de frente, eu gostei. Eu mudei rapidamente ou eu demorei mais pra mudar, porque me senti coagida. Entende? Então, sempre que alguém se converte, ou já tá convertido há muito tempo, cara, que você possa ser Cristo na vida da pessoa. Não falando o que tem que ser feito, mas que as tuas ações sejam mais discipuladoras que a tua boca. Que a forma como você vive seja tão discipulador, influenciador e apontador de caminho que as pessoas olhem para você, te queiram por perto e comecem a te imitar. Porque é isso que Paulo fala, sejam meus imitadores. Então, que nós sejamos pessoas que possam ser imitadas. E quando eu falo de roupa, não se apegue a um certo estilo. Exemplo, saião e blusinha de mangas bufantes. Não. Quando a gente fala de roupa, a gente tá falando de repente um super decote ou alguma coisa que leve outra pessoa a pecar, tá? Mas nada te impede de usar um shorts mais comprido, de usar camisetas largas com legging que cubra o teu bumbum, sabe? De usar alguma coisa que dê uma cinturada na tua cintura, porque somos mulheres e mulheres são femininas, mas nada que te sensualize ou que te venda de forma sensual para que olhos masculinos possam ser corrompidos através de uma atitude nossa, de uma roupa que nós escolhemos, entende? É mais do que apenas e tão somente roupa. Outro dia teve uma senhora, tem uns destaques meus, eu tô respondendo algumas perguntas sobre libertação, e nesses destaques era inverno e eu coloquei um roupão por cima da minha roupa de pijama, então eu fechei aqui em cima o roupão e a roupa de baixo era comprida de qualquer forma, mas eu tava com frio e eu tava respondendo, e aí uma senhora veio e falou assim, ó, não é de bom tom que você apareça com o roupão. E eu entendo a preocupação dela, mas a questão é, eu tava na minha casa, estava frio e eu estava respondendo stories, que é algo muito, como fala? Que é algo da intimidade, dos bastidores. Então o pessoal vai me ver com roupão porque tá frio, não com roupão saindo do banho, assim, ombro a ombro, com uma toalha na cabeça, um batom vermelho e uma taça de champanhe na mão, entende? Eu tava com um pijama comprido, ou o roupão por cima, e porque tava frio. Poderia estar enrolado no cobertor, teria dado na mesma. Mas, e eu tô dizendo isso pra vocês para que vocês se desprendam da religiosidade, mas possam viver a cultura do reino e diante do estilo que vocês têm, diante da forma como vocês já vivem. Deus criou uma personalidade para cada um de nós. E Ele vai moldar essa mesma personalidade conforme a identidade que Ele quer que você assuma. Então, cara, você não vai mudar e ser igual a todo mundo, porque nós temos um DNA, nós temos uma identidade. Cada um tem um jeitinho moldado à identidade de Cristo. A pessoa fala alto, ela vai continuar falando alto, só que de uma forma que glorifique a Deus. A pessoa fala bem baixinho, ela vai continuar falando bem baixinho de uma forma que glorifique a Deus. Ela é espalhafatosa, ela vai continuar sendo espalhafatosa e Deus vai modelar aquilo para que glorifique a Ele.
ela é super tímida e na dela, mas Deus vai moldar ela a ponto de ela continuar sendo assim, só que possa levar a palavra dele e glorificar o nome dele. Você entende que cada um tem um jeitinho? E eu já até saí da palavra aqui, vamos lá. Eu não sei nem onde eu parei. Vou ler a partir do versículo 3. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia e a mente, vocês não sejam corrompidos e se desviem da sua sinceridade e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, que foi essa história toda que eu contei aí, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, que é o Espírito Santo, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleraram com facilidade. Quer dizer, preste atenção, né? Quando vocês forem evangelizar ou dizer para alguém que tá tudo bem fazer certa coisa, verifiquem se a Bíblia realmente aprova isso que vocês estão dizendo. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas recebendo delas sustento a fim de servi-los? Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região de Acaia poderá privar-me desse orgulho. Por quê? Porque não amo a vocês? Deus sabe que eu os amo e continuarei fazendo o que faço a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de se admirar. E tá cheio, né, gente? A gente sabe disso. Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Quer dizer, tá cheio de gente na igreja que acha que tá cumprindo o evangelho, mas está completamente cativo nos seus pensamentos em Satanás e não em Cristo. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Faço questão de repetir, ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere face a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro?
Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. E a palavra de Deus fala, né, que a nossa fraqueza mostra a força de Deus, porque é quando somos fracos que Deus se faz forte em nós, que é quando as nossas mãos não podem fazer algo que realmente Deus pode fazer e a gente pode assumir, eu não tive como fazer, isso aqui se não foi Deus, não sei quem, sabe quando a gente fala assim? Então é quando a gente tá fraco que Deus se faz forte em nós. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Ou seja, quando nós não temos mais como colocar as mãos para agir, é que Deus faz. E é, por exemplo, repito, o que falei no Reels que postei ontem ao meio-dia, é exatamente o que está acontecendo lá com o Nicolas. Quando a gente não tem, o Brasil não tem mais o que fazer. Foi nos tirado todas as nossas armas, porque a Constituição não vale de mais nada, né? Então, uma vez que a Constituição não vale de mais nada e nós não temos mais como fazer algo pelo nosso país a não ser orar, Deus nos manda cumprir um ato profético e esperar que Ele faça. Então, nós só podemos esperar que Deus está agindo. As portas no céu já foram abertas. Primeiro as coisas se manifestam no espiritual e depois no físico, tá certo? Então, que vocês possam ler 2 Coríntios, capítulo 11. Deixa Deus falar com vocês. Vamos continuar caminhando em espírito. Estejam aqui para a live de amanhã, estejam aqui para o vídeo do YouTube de amanhã. E eu espero vocês novamente.